Bom, hoje é a nossa última aula, né, dessa primeira parte da disciplina. A gente vai falar um pouquinho da OIT e do SSGT, tá? Que em muitas empresas hoje, ele só é conhecido como SGI, tá? E vai estar muito associado com as ISO, ou seja, certificação e auditoria das empresas. Bom, a gente já falou um pouquinho dessa parte da história, né, e tudo mais. Eu vou ficar aqui mais perto que eu estou gravando, tá? A gente já falou um pouquinho dessa parte da história, das organizações, da história do direito do trabalho. Então, a OIT faz parte dessa história, né? Para quem não conhece, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Ela foi criada em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, por um tratado de Versalhes. Para quê? Promover a justiça social no tange ao trabalho, né? Ela é a única agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite. O que isso quer dizer? Tripartite. São três partes que participam dela, né? Quais são essas partes? Participam governos, empregadores e trabalhadores. Então, os três participam dela, por isso que ela é tripartite. De 187 Estados-membros, né? São os países. Bom, para que ela serve? Ela é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais de trabalho. Então, são convenções e recomendações. Tipicamente, se você é um Estado-membro da OIT e ela faz uma formulação de uma norma internacional, o seu país faz a legislação nacional aplicando o que a OIT decidiu. Essa funciona. Então, aí é o que está lá, ó. Uma vez ratificadas por decisão soberana do país, passam a fazer parte do seu ordenamento jurídico. Ela não é uma reguladora, mas não deixa de ser, né? É porque ela não tem fiscalizar. Não, ela não fiscaliza. Ela cria políticas para serem adotadas por todos. Mais ou menos ainda é da ONU, certo? Nações Unidas, aí vem a de medicina, qual o nome, gente? OMS. Então, mais ou menos nessa ideia, né? A Organização Mundial da Saúde, ela não vai fiscalizar, mas ela vai dar recomendações, vai criar as políticas, vai dizer quais são as regras mais aplicáveis, mais cabíveis. Bom, vou tentar, fica à vontade. A primeira conferência da OIT, em 1919, né, assim que ela foi criada, adotou 6 convenções. E aí, só para você ter noção, né, dessa história da OIT. A primeira dessas convenções responde a uma das principais reivindicações do movimento sindical e operário. Limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias e 48 horas semanais. Então, até então, isso não existia. Foi que criou isso, certo? É algo que a gente hoje está muito acostumado, né? E já diminuiu, né? Não é mais 40, é 44, a tendência é que diminua para 40, né? E tem até discussões sobre menos, mas enfim. É a OIT que traz as legislações, digamos, internacionais, né? Aí outras convenções adotadas, que todos nós conhecemos porque estão no nosso ordenamento jurídico. Proteção à maternidade, luta contra o desemprego, definição de idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria, isso era aquela primeira convenção. Proibição do trabalho noturno de mulheres, proibição do trabalho noturno de menores de 18 anos. Então, isso a gente tem uma noção histórica, né? Então, em 1920, se estabeleceu a sede da OIT, lá em Genebra, na Suíça, seu primeiro editor. E aí, em 1926, na Conferência Internacional do Trabalho, existe uma inovação, que é de supervisionar a aplicação das normas. Então, aí tinha uma missão de peritos, composta por juristas, para examinar os relatórios enviados pelos governos, para ver se as normas foram enviadas pelos países. Em 1944, se adotou a Declaração de Filadélfia como a Constituição da OIT, e até hoje é a Carta de Princípios e Objetivos da organização. Só para a gente entender quais são essas ideias dessa organização, são esses, os princípios e valores básicos. Trabalho é fonte de dignidade, trabalho não é mercadoria,
Pobreza em qualquer lugar é uma ameaça à prosperidade de todos. Todos os seres humanos têm o direito de perseguir seu bem-estar material em condições de liberdade, segurança e, e, e como que a OIT trabalha? Formas. Primeiro é a Conferência Internacional do Trabalho, para essa definição de políticas, ela é em Genebra. Tem o Conselho de Administração, onde tomar decisões políticas, estabelecer o programa e o orçamento da conferência, e o Escritório Internacional do Trabalho, que aí são aquelas atividades do dia, né, onde acontece, digamos assim, o dia a dia da OIT. Então, só para a gente, né, e aí a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho adotou de negociação, reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, eliminação das formas de forçado obrigatório, efetiva abolição do trabalho infantil, eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Então, qual que é o sistema aí de controle normativo? Essas normas são apoiadas por um sistema de controle que é único a nível internacional para assegurar que eles implementem as convenções. E aí, se tiver algum problema na aplicação das normas, a OIT tenta ajudar os países através do diálogo e assistência, né, para que as normas possam ser aplicadas. Bom, agora, esse é deixar, nós vamos falar de um tema que é mais longo, que é mais importante do dia a dia de engenharia de distância, né? Essa parte da OIT tem a ver o contexto, né, legal que ampara as normas que existem, né, mas de maneira mais direta, operacional. O SGSST é uma das atividades ou que o técnico de segurança, ou mesmo que não seja de segurança, quem está na área de segurança, pode até quem não está vai realmente numa empresa. Então, um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, por essa sigla, SGE, é uma metodologia para gerenciar os processos de forma sistemática, aumentando a visão da gestão nas interferências e nos indicadores que reduzem o lucro e atrapalham o negócio. Então, assim, é importante falar, quando a gente gerencia os processos relativos ao saúde e segurança, o que a gente consegue? No caso, a interferência do lucro que para o negócio. Então, você aumenta o lucro e, ao invés de atrapalhar, melhora o seu negócio. Esse sistema, dependendo da empresa, do local, pode ser que ele seja chamado de SSO, que é Sistema de Segurança Operacional, ou Sistema de Saúde Operacional, Saúde e Segurança Operacional, depende da empresa, tá? Como que ele surge, esse tipo de sistema? Ele começa a partir dessa norma britânica, 1896, aí daí ela vira essa aqui, ó, que é a OSAS. Quem trabalhou na empresa aí na década de 90, 2000, ouviu falar. Então, a OSAS, toda empresa queria ter a OSAS. É a OSAS de 2001. E aí, a partir da OSAS, foi se migrando gradualmente para a CISM. Então, olha aqui, ó, a OSAS de 2001 tem a legislatura de quem? E daí, em 2001, da legislatura de 2001. Para quem não sabe o que é ISO, todo mundo sabe ou não? É um padrão internacional de operações. É isso que significa em inglês, tá? Então, é um padrão internacional. Se você olhar isso aqui, ó, o bônus, ele fala assim, ó, sistema de gestão ocupacional, saúde e segurança. Esse significa outros. Aí isso é International Standards Law Financial Operational, que é bom, tá? Mas, de qualquer forma, é um padrão internacional para as empresas.
E essas duas aqui são muito famosas, porque a maioria das empresas quer obter essas ISOs. Quando a gente fala obter, é o quê? Ela quer que um auditor externo, isso, é um auditor externo, vai na empresa e vai fazer a que a gente chama de certificação, ou a auditoria. Ele vai ver se a empresa cumpre o que é necessário perante aquela ISO. Se a empresa passa, ela obtém o certificado daquela ISO. Para que isso serve para a empresa? Tem países, por exemplo, que só compram mercadorias outro país se a empresa que está vendendo tiver a ISO tal, ou se tiver a certificação, exatamente. Se não tiver, ela nem compra. Então, fazendo isso, a empresa ganha possibilidade de venda, parceria de negócios. Se a empresa está na bolsa de valores, por exemplo, se ela é negociada em bolsa, isso daí é mais uma segurança para o investidor, as ações dela sobem. Então, tem vários benefícios, né, digamos assim, de você ser uma empresa certificada. Obviamente, vai dar mais trabalho, né? Eles vão se renovar também. Sim, acho que é 2 anos que dura a certificação. Bom, nós temos muitas ISOs, tá? Não são só essas duas, essas são as mais conhecidas. Aí, a partir da 19 a tendência é ter todos os sistemas em um lugar só. Esse que eu falei, o Sistema de Gestão Integrada, SGI. Então, ao invés de você ter um sistema para saúde, um sistema para segurança, um sistema para o meio ambiente, coloca tudo em um só, integrado. É o SGI. Esse SGI ele está previsto aqui, na estrutura atual das ISOs, é 9001, certo? Que é o de qualidade. Então, aí você integra todos esses da qualidade para facilitar a integração de empresas. Né? Por fim, a ISO 45001 substitui a OSAS 18001. Né? Então, aí, agora a gente nem fala mais de OSAS, somente das ISOs. Certo? Tem uma figurinha no próximo? Ah, não, isso é do metrô de São Paulo, só para vocês terem noção. Deixa eu ver se ele vai reproduzir. Vai falar da OSAS aí, vamos ver se ele toca. Olha. Hã? Será que vai? É. Aí vai passar um anúncio que é o que eu não quero e a gente faz. Sim. Pode entrar, fica à vontade. Foi mas foi uma opção da é uma realidade. Realidade por qual você olhar. Opa, desculpa, gente. Sempre, você vamos graças nacional, empresa. Podemos fazer começando a segurança e o ambiente do trabalho de outras vezes, melhor distribuir informativos, serem esses novidades sobre a forma graças a Deus, estamos a certificação de idade. Você, em lugares, você vai levar, ser amigo. A implantação da rua, essas 18 mil. Hoje, uma vez mais, somos. Algumas das pessoas que vivem. Então, nada foi para dentro. A categoria não tinha saúde profissional. Com a nossa É SS, segurança ocupacional. a implantação
vai dar a interação da outra função é nova e são com excelência de prestados. São processos de interação. É necessário fazer exames para isso. São todas as instruções que fazem direção para analisar os processos de trabalho. Assim como o ser quer identificar os subníveis associados é fundamental descobrir segurança e saúde. Isso depois de identificar esses formalizados, classificados, a partir daí, estabelecidas prioridades e ações como tomar o peso de agenda no ponto de vista e valores políticos, treinamentos, a outra é o reformular a parceria dos esforços de dificuldade desse momento. Todas as iniciativas se decidirá assim, o sucesso da outra se depende de cada um. Desde o início, tínhamos certeza de que os serviços antigos, a outra, seriam vários. Uma outra, buscamos a rever contínua ambiente de trabalho, seguranças, de qualidade de vida, devem estar sempre presentes porque a certificação por mais principais, cada vez mais seguros, o desafio agora é caminhar, avançar nas questões de segurança e saúde. Trabalhar com ambientes saudáveis é fundamental. Depois de São Paulo, também isso para a grande maioria das instituições de saúde e também os responsáveis são É legal ver isso uma empresa pública, né? A gente sabe que, por mais que o metrô vai muita gente, sabe, tem muitas situações que acontecem, né? É interessante saber que a empresa se preocupa com isso, né? E é muito bom, na verdade, para a população de forma geral. Vamos para um próximo aqui. O próximo acho que é de uma distribuidora de energia. Ela é do sul. É do sul, acertei, se eu não estou enganado. certificação internacional ISO 45001, sistema de gestão da saúde e segurança ocupacional, se tornando uma das primeiras distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Esse reconhecimento global. Agora, o sistema de gestão integrado da Campus contempla as instituições internacionais em constante melhoria contínua. A ISO 45001, Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional. A ISO 45001, Sistema de Gestão da Qualidade. E a ISO 45002, Satisfação do Cliente. Com o início dos trabalhos em 2020, o processo de implementação da ISO 45001 foi concluído e aprovado pela auditoria externa da certificadora em fevereiro de 2022. A nossa instalação de atendimento aos requisitos da norma. Para que essa conquista se tornasse realidade, um conjunto de medidas e requisitos foram implementados através do processos, revisão de procedimentos, elaboração de regulamentos e conscientização constante de nossa indústria de trabalho sobre os riscos e perigos que possam estar expostos durante a execução de suas vidas.
Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional objetiva proporcionar aos colaboradores e demais prestadores de serviços um local de trabalho seguro, saudável, buscando sempre a prevenção de problemas que possam ser relacionados ao trabalho, permitindo a entrega de serviços ainda melhores aos associados. Temos uma ideia que ilumina. Tem mais um. Deixa eu ver se tem. Não, mas tem algum momento aí vai ter a apresentação. Bom, dentro da ideia da luz, que foi replicada posteriormente para 45.001, e vai replicar ainda no 9.001, a ideia é, você tem uma política de saúde e segurança, você planeja, você implementa e opera essa política, vai verificar essa corretiva, vai fazer uma análise crítica, e aí você repete, né? Isso aí tem um nome na administração, é chamado de ciclo. Alguém sabe o nome? Conhece? Então, chama ciclo PDCA. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Mas aí só para a gente terminar nessa parte aí das normas, né? Então, aí a gente vai ver as várias áreas de gestão. Gestão da qualidade, ambiental, 14.001. Aí esse daqui tem um exemplo. Ele tem um monte de outras porque tem, tá? E tem uma responsabilidade social, de que foi citada 10.002, satisfação do cliente. E segurança saúde no trabalho. Então, qual que é a ideia? Você primeiro cumpre a legislação, isso é o mínimo. Aí você implementa um sistema de gestão. Aí você pode ir subindo, né? Por exemplo, tem 2004, que é uma acima dessa, que é melhoria de desempenho. Aí depois tem excelente desempenho, tem o Prêmio Nacional da Qualidade, né? Então isso aí é um incentivo também para a melhoria contínua das empresas, tá? Mas tipicamente a maioria das empresas está buscando aquelas que terminam em 1 ali, né? Bom, então, qual que é a ideia desse sistema integrado de gestão? Você vai ter um fornecedor que vai te dar insumos, aço, produtos, empresa, terceiro, vai ter um processo e vai gerar produtos desejáveis e com o cliente. Vão ter produtos indesejáveis e você vai ter que descartar. E geralmente são esses produtos que vão trazer isso. A saúde e segurança que vão trazer impactos sobre o ambiente e a sociedade, né? Pensa, por exemplo, uma empresa mais simples que a gente poderia pensar, um restaurante. Você quer entregar o quê? Comida. Você vai ter produtos indesejáveis? Claro, você vai ter calor, você vai ter resíduo, você vai ter utilização de gás, então você vai ter um monte de produtos indesejáveis, eles vão oferecer isso. E vai ter mercado, né? Então, o seu sistema é uma forma de ter qualidade para entregar ao seu cliente, cuidar desses produtos desejáveis, pensando também em responsabilidade social e atuar na saúde e segurança que esses produtos indesejáveis, os riscos, né, eles podem ou já causam, né, para o seu processo. Então, o objetivo desse sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho é ter parâmetros de avaliação holísticos. Holísticos quer dizer que eu olho o todo, eu não olho só um pedacinho, eu olho a empresa, não só o que só aquele funcionário X faz. Eu identifico os riscos, monitoro e acompanho o desempenho e divulgo para criar responsabilidade solidária. Então, objetivo, fazer monitoramento proativo, depois reativo, selecionar os indicadores, definir princípios que permitam mensurar o desempenho, estabelecer técnicas de medição e validação, investigar acidentes, incidentes e comportamentos de baixo padrão. Vamos só para a gente brincar aqui um exemplo, só para vocês entenderem isso. O vídeo que a gente viu lá era do metrô de São Paulo, certo? Qual seria um bom indicador para um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho? O exemplo lá do metrô de São Paulo. Qual seria um bom indicador para ser inserido, para ser analisado, monitorado
em um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Acidente, professor. A foto de acidentes. Quantidade de acidentes por mês. Ah, Ok, esse é um indicador. Que tipo de acidente a gente está falando? tem trabalho. Mas aí aplica para empresa, é o metrô de São Paulo. Acidente com foto de licença. Acidente com os pedestres. Pode falar. Gosto de acidentes que façam acidente. Pode ser, com os pedestres. Vamos fazer. Com os pedestres. Beleza. Operação. Qual mais? Outro indicador. Só esse? Se olhar só isso, já está garantido. Se olhar só isso, já está garantido. Não, o quê? Limpeza. Banheiro, os locais. Tá, mas aí eu vou olhar que banheiro, qual banheiro, frequência. Exatamente, tem que olhar essa. E aí? Define? Você é segurança. Você vai falar. Condições dos veículos, também fazer um checklist de manutenção. Quem vai fazer isso? Com qual frequência? Com que formulário? Vai olhar o que? Vai olhar se está pintado? Não, né? As taxas parecem todos os Condições das partes elétricas. Condição das partes elétricas da plataforma. Pneu, faz parte do veículo, né? satisfação dos usuários. Aí a satisfação do usuário é saúde e segurança? Condições também da transação, né? Calma, um pouco. Deixa eu dar satisfação do usuário é segurança? Então, não necessariamente. Isso é o seu Não é. É um item importante. Sim, é importante. Mas ele faz parte do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho? Não. Por isso que eu até falei que várias empresas, já pensando na ISO 9001, tem um sistema de gestão. Qual que é o nome? Sistema de gestão? Integrado. Porque aí é SG, porque aí vai ter lá a parte assim, ó, saúde, segurança, satisfação do cliente. Então aí você tem um sistema só que trata de todas as áreas. É uma área, digamos assim. Pode ser um tópico. Mas, como aqui a gente está falando da parte de saúde e segurança, isso não faz parte. O que mais? Vocês falaram muita coisa de segurança, não ouvi nada de saúde. Vocês falaram, né? Limpeza, é verdade. Falaram de limpeza é saúde. Olha, você deve mas é e laxia de prevenir doenças vírus. Por exemplo, eu prevenir dentro de um fármaco de álcool gel, sobre a faz parte da limpeza e higiene, de certa forma, né? Mas perfeito, medidas que para ter limpeza e higiene. Para ter limpeza e higiene, mas pensando eliminar ou reduzir riscos biológicos. Perfeito. Pode falar. Suporte de acompanhamento psicológico. Boa, legal. Tem mais uma coisa para fazer disso aí. Antes de começar o dia de trabalho. Não, DDS. Opa, DDS. O que é DDS? Quem sabe? DDS é um Falando sobre segurança. Diálogo diário de segurança. Pensão. E eu questão de DDS. Um acidente, algum aí a gente vai ter uma aula só de DDS. Mas. Não, mas aí a aula são temas diversos. Eles geralmente ajudam. Se fosse feito com você, né? Porque tem empresa que faz só porque tem que fazer. Aí não é legal. Né? Você é feito com seriedade, é muito legal. Só para assinar, porque o DDS já assina, né? Assinar, tem que assinar tudo. Aí depende da empresa. Tem empresa que não faz nada. Quase nada. Depende da empresa. Tem gente que está. Quais são as ações de monitoramento? Vocês falaram várias ações. Todas as ações vai ter que ter alguém que vai ter que ir lá fazer, ou verificar, ou marcar, anotar. Isso é um monitoramento.
para verificar a evolução do programa de saúde e segurança, certificando que atinge os objetivos, para verificar a eficácia das melhorias implementadas, identificar as oportunidades, plantar planos e controles de riscos, bem, vamos supor, por exemplo, aqui. Verificar a parte elétrica das plataformas. Aí vai lá, o cara ia fazer, ele achou que ia ser um serviço de 1 hora. Chegou lá, gastou 2 dias para olhar para a plataforma. Porque não tem tal coisa, não tem tal coisa, não tem como medir aqui, não tem como medir ali, tem que fazer isso, aquilo, outro. Se ele fosse lá, se ele fosse olhar nas plataformas, ele ia fazer mais o serviço dele. Então, esse indicador, do jeito que ele foi proposto, não serve. Quem está com o sistema vai ter que verificar ou mudar esse indicador ou mudar a plataforma, certo? Para que tenha os equipamentos mais modernos, um checklist mais rápido, definição de tensão, painel digital, que seja, certo? A ideia é que você consiga efetivamente mudar. Às vezes a gente propõe, mas nós não temos noção do trabalho, né, ou de quão operacional vai ser aquele indicador que você está propondo, certo? Vamos lá. Ainda dentro de implantar planos de controles de riscos e perigos, fornecer informações que vão ser usadas para análise crítica. Então, essa sempre vai ser a ideia, né? Você vai ter monitoramento de análise crítica, e aí isso você vai ter os contextos, os riscos, analisa os riscos, avalia os riscos e trata os riscos. E aí, claro, sempre você vai fazer estimativas, né? Foi lá, fez a análise da plataforma, olha, isso aqui talvez, em algum momento, em tal situação, pode causar um choque, pode causar um acidente. É provável? Não. É possível? É. Não é uma PR, porque aqui você já está fazendo um monitoramento de algo. É diferente. Tipo assim, vamos pegar um exemplo. Pegar um exemplo da distribuição, que é a minha casa. O cara vai lá fazer a troca de uma fusível. Antes de fazer a atividade, o que ele vai fazer? Lá a PR. Aí suponha que um dos indicadores do seu sistema de gestão é tempo para a troca de chave fusível. Pode ser um indicador? Pode. Aí vai lá o técnico de segurança ou o técnico que seja avaliar em campo, né? Vai pegar uma amostra para verificar o pessoal trocando. Aí ele vai lá verificar, ele vê que a equipe demora 40 minutos, a outra demora 2 horas. Ele começa a olhar e ver que tempos não bate. Vai ver, um está trocando no poste de madeira, o poste está quase caindo, ele já tem que trocar o poste para fazer a troca da chave, e o outro está lá no poste de concreto, todo certo. Só ir lá trocar, o outro vai já está caindo. Esse indicador era um indicador? Não. Então ele foi lá e constatou. Entendeu? Não é análise de uma atividade as possíveis variáveis, né? Mas não é o tempo de troca. Vai ter que ser outra coisa. Talvez. Provavelmente é, né? Os procedimentos são seguidos todas as vezes? Aí já é mais fácil de monitorar. Foi feita 5 regras de ouro? Quais são as 5 regras de ouro? Não é só para ele falar, não, viu? Vocês vão ter que saber para cair na próxima. Não é nessa. Não é nessa. Desligar. Finalizar. Bem, depois vocês vão aprender a de desenergização. Essa é de desculpa. Essa é de desenergização, né? Vai trabalhar com a rede desenergizada. Depois vai ter a outra.
Não é exatamente, não. Um pouquinho diferente. Olha só. O objetivo, vocês já entenderam isso, eu acho, né? É fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos e oportunidades em saúde e segurança ocupacional. Eu quero prevenir lesão, problemas de saúde, proporcionar um local de trabalho seguro e saudável. Para isso, tem que ter um sistema. Quando a gente fala sistema, não necessariamente é um sistema computacional. Apesar de que, na grande maioria das empresas hoje, será um sistema computacional. Mas quando a gente fala sistema, é um método, uma forma de fazer uma análise. Um processo. Pode ser uma cultura também. Vai ser uma cultura que vai ter que virar alguma coisa. Vai virar uma planilha, um formulário, um papel, um sistema computacional. Certo? Um sistema é isso, tem que ter uma forma de gerenciar. Certo? Pode ser papel, não tem nenhum problema. Certo? Mas a maioria das empresas não é mais. Tempo, eficiência, muitas coisas, né? Aqui, já entrando mais na ISO 45001, né, que é de saúde e segurança, que é a substituta da outras lá que a gente viu, o famoso segundo ciclo PDCA. Tá? O ciclo PDCA significa Plan, Do, Act, Check e Act. Planejar, Plan, Do, fazer, Check, checar, verificar, Act, agir. Então, todo o sistema de saúde e segurança ocupacional vai ser baseado nisso. Você vai planejar. Está lá, letra A. Determine e avalie os riscos, oportunidades, estabelece objetivos e processos. Aí você vai lá e vai fazer o quê? Fazer. Você vai fazer acontecer aquilo que você planejou. Aí, por isso que, lembra, saúde e segurança ocupacional é papel de quem numa empresa? Primeiramente, empregador, do dono. Quem que tem poder para fazer dentro da empresa? Trabalhador? Você chega lá e fala assim, agora aqui funciona de executar. Não é executar. Executar é o trabalhador, mas fazer... Então, pode até ser que seja um trabalhador que vai implementar o plano. Mas ele só vai implementar porque tem um chefe, o dono, autorizando, permitindo, falando, ó, é para fazer assim. Agora nós não... Quem trabalha no hospital? Você, né? Agora, antes de fazer ressonância, tem que olhar a tensão da máquina. É para olhar. Quem vai falar isso? Tem que ser o empregador, certo? Vocês olham? Olha, eles estão falando. Mas olha só... Só se acontecer o problema. A máquina de anestesia, o ar-condicionado. Mas olha quando. Antes de qualquer cirurgia. Ah, muito bom. Antes de qualquer cirurgia. Legal. A gente inicia o ciclo de anestesia no carro para acertar se a pressão E o desfibrilador? do só tem 3 no hospital. Aí, toda semana testa Uma vez por semana? toda vez. E se no meio da semana der problema? Aí morre. Eu choco lá. É no hospital, né? Vamos ouvir, porque gente, isso é muito interessante. Fala. Tem uma noção de gente. Ó, quem tá falando. Tem que ter muita gente? Tem que ter quem? A chefe do centro cirúrgico, a enfermeira geral do hospital, o médico de plantão, a manutenção. E por que tem que ter esse tanto de gente? Porque tem Cada um vai fazer um papel, um teste? tem que assinar a súmula. Todo mundo passou. Mas será que não tinha como reduzir? Só manda a manutenção já para interno. Mas vocês têm condição de afirmar que ele está funcionando da forma que ele devia, medicamente? Uma placa de gel, Certo. e se dá o foco, é ele mesmo. Mas ele não gera uma onda de tensão? E você sabe o formato da onda que tem que gerar. Aí tem o indicador. O indicador, aí ele gera. Perfeito, então. Ó, isso aí é uma o quê? Ó, pra vocês terem uma noção, porque esse é para isso. Existe um plano, ele já falou, só faz o teste com todo mundo. Tem um plano para anestesia, tem um plano para. Qual é o nome?
Não. Eles iam para o outro Ar-condicionado. ar-condicionado e tem o plano do desfibrilador. Calma, segura aí. Tem o plano já. Aí foi feito, eles fazem, toda semana eles fazem. Foi verificado, toda semana verifica. E aí eu tenho que agir para melhorar. Ó, eu nem trabalho lá, não sei nem no hospital, já vi uma falha. Faz uma vez na semana só. Precisa de muita gente para fazer o teste. Qual seria uma melhoria? Se basta somente a manutenção para fazer o teste, precisa diminuir essa quantidade de pessoas. Pode ser que o pessoal não está não, pelo menos um médico. Para testar que aquela onda medicamente é o que é necessário. Tudo bem, mas diminuiu. Aí você faz o quê? Você age, aí você replaneja. Ó, deve ter um documento no hospital falando, provavelmente existe, que para fazer o teste precisa de todo mundo. Aí você faz o documento, integra, refaz o documento e implementa de novo. Isso é o PDCA. É para otimizar. Exatamente. Muito ruim o processo, né? Às vezes é bom. A medida não, a medida Mas isso pode estar em aumentar a proteção. Fazer mais testes. fazer mais vezes. Ele só aumenta semana fazer. Fazer mais vezes. Isso. Podia fazer mais vezes. Eu estava pensando também. Como é que é? De esterilização, tem todo um processo lá. Entra primeiro, a limpeza limpa, o menstrual, depois vem as técnicas de enfermagem e vem esterilizando. Isso é um processo, tem que ser feito toda vez que um paciente foi internado, bem Certo. Mas esse vocês não participam. não, não sei, mas não. Perfeito. Então, a ideia do ciclo PDCA é isso mesmo, tá? Então, é exatamente essa ideia. Você vai planejar, você vai executar, né, ou pegar, fazer, avaliar o desempenho, vai melhorar. Perceba que tudo vai afetar, vai ter uma questão externa, vai ter contexto, vai ter necessidades, expectativas, vai ter o resultado pretendido, tudo afeta. Mas o ciclo da saúde e segurança sempre vai ser esse, tá? Você pode aplicar para tudo na sua vida, tá? Não é só saúde e segurança, não. Tem prova de segurança do trabalho que dia? Qual que é o seu plano? Estudar. Que dia que você vai estudar? Que dia? Qual prova você vai? Próximo. Você vai lembrar de tudo. Ah, não sou plano, não está esquecido. Entendeu? Aí você vai fazer. Peraí. Você vai executar o que você tem que fazer. Estudar no dia que você falou que estudar. Aí você vai checar. Como é que você checa? Você pode fazer um exercício, você pode tentar lembrar, você pode ver um vídeo e falar, eu lembrei disso aqui que o professor falou. Você pode pegar o slide, resumir, tem várias formas de checar. Nossa, fui resumir, não lembrei nada de direito do trabalho. Deu errado. Aí você age. Então eu vou lá e vou corrigir o que ficou faltando. Ciclo PDCA. Certo? É exatamente isso. Bom, então aí, de novo, né, esse ciclo é tão importante que ele virou uma norma brasileira. É a NBR 18.801, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, são os requisitos. Nela está contido o ciclo PDCA, né, que é esse aí que está no slide para vocês. Bom, dentre as ferramentas do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, né, o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional ou o sistema de gestão integrado, nós temos o DDS. Nós vamos falar mais dele quando a gente falar da NR10, que fala sobre o que mesmo? Mas eu te dei uma, a NR10. Muito bem, segurança de serviços em eletricidade. Nós vamos falar mais dela quando a gente falar da NR10. Mas é uma importante ferramenta que o SED, Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho, pode utilizar na prevenção de acidentes, na conscientização dos trabalhadores para a prática de atos seguros. Então, qual é a ideia do DDS? É um pequeno espaço de tempo antes das atividades, durante ao menos minutos,
E aí vai ter empresas que vão fazer diferente, né? Algumas vão dar instruções e outras vão promover o quê? Discussões. Mas depende. Para assuntos ligados à segurança do trabalho. O que você pode falar? Posso falar de EPI, como se utiliza, dos cuidados, da necessidade de sinalizar, proteção contra queda, de procedimento de emergência, de como fazer uma PR. Vários temas podem ser parte do meu diálogo diário de segurança. Bom, aí só um pouquinho da ISO 45001 para a gente conhecer bem. Isso aí está direto da norma, tá? Organização deve determinar questões externas e internas relevantes. Aí, por que ela vai determinar? Quem que é relevante no meu sistema? Vocês falaram isso aqui no exemplo que vocês deram aí do metrô, né? O acidente com pedestres é importante para o metrô, porque ele é relevante para o meu sistema de saúde e segurança. Necessidades e expectativas relevantes dos trabalhadores e outras partes interessadas. Vou pegar um exemplo do metrô. Pode ser que a população, público, esteja interessada em linhas mais frequentes. Isso não necessariamente vai fazer parte do quê? Do sistema de saúde e segurança, que envolve orçamento, envolve poder público, envolve recurso, certo? É uma necessidade, é uma expectativa, mas que não faz parte desse sistema. Talvez faça parte de outro, certo? Então, você tem que fazer essa separação. Quais dessas necessidades e expectativas são requisitos legais? Pode ser que, aí eu não sei o caso do hospital, mas pode ser que essa questão de toda vez que tem anestesia, a manutenção tem que passar lá para olhar, seja uma lei. Não sei se é. Pode ser que seja um documento interno, mas também seja uma lei. Esse cara, quando está indo ser mais funcionário, é o PMOC. É lei. É o quê? O PMOC. O que é PMOC? O PMOC é a lei que é a manutenção preventiva de Serviço hospitalar? De aparelhos que não faz. Ah, tá, legal. É uma lei. Sabe como é a lei? Não sei. Mas aí, ela foi criada porque, alguns anos atrás, se eu não me engano, foi o ministro, morreu com uma bactéria de ar-condicionado. Caramba. Legal essa lei para a gente pesquisar depois, hein? Toda empresa que tem, se eu não me engano, há mais de 4, 5 barras de ar-condicionado. Tem ar-condicionado central. É. Uhum. Porque se a vigilância central chegar, se não tiver esse plano de gente remoto, pode fechar os caminhos. Legal, aí, ó, tá vendo? Além de ser um requisito da empresa, ele também é um requisito legal, também ser cumprido. Então, olha o que diz. Já falei várias vezes, vocês veem como estou mentindo. Quem? Deve demonstrar o quê? Nossa, sugestão de segurança. E eu já fui numa empresa que a liderança só foi ver o sistema no dia da auditoria. Aí reclamou um monte. Tá certo? A área de alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento. Eles são os que têm que abrir, olhar, verificar todo dia. Certo? É papel da alta direção. Do CEO, do diretor, de todo mundo, dos manda-chuvas. Certo? Assumir a responsabilidade geral. Assegurar que a política e os objetivos são compatíveis com a direção estratégica. Assegurar a integração, assegurar que os recursos necessários estão disponíveis. Você quer fazer uma norma, uma política de segurança que precisa de, não sei o que o colega usa para fazer o teste lá do carrinho, se usa multímetro, se usa a caixa feliz, não sei. Como é que você quer fazer se não tem? Dá os meios que Tem que dar os recursos. Comunicar a importância do sistema de gestão. Isso é papel de quem? A alta direção. Olha lá. Achou que tinha acabado? Acabou não. Lá tudo papel da alta direção. Ó. Assegurar que o sistema atingiu os resultados. Dirigir e apoiar as pessoas. Assegurar e promover melhoria. Apoiar funções relevantes.
Desenvolver, liderar e promover uma cultura na organização. Proteger, olha isso aqui, ó, que interessante. Proteger os trabalhadores de empresários ao relatar incidentes, perigos e de oportunidades. Tem gente que não quer falar dos problemas do superior, dos riscos, dos perigos, porque tem represálias. É papel da autodireção o quê? Está lá no item K. Proteger. Então, quando o Guilherme, eu ia falar Guilherme, mas eu fico pensando assim, se eu falar errado, é pior. Quando o Guilherme chegar lá amanhã, falar, olha, eu queria fazer uma revisão do procedimento do verificação do violador. Ele pode ficar tranquilo, porque está lá, que é papel da alta direção o quê? Aí ele vai com a ISO embaixo do braço e fala, tá aqui, ó. Você tem que proteger quando eu estou relatando uma possibilidade de melhoria, não é me atacar. Então, isso aí você tem que conhecer. Provavelmente seu hospital deve ter a ISO 9001, e a 45001. Não tem, não, tem um todo de nome. Antes tinha só aquele de nome. Um de nome, então, também. Uai, como assim? Porque, professor, nome de uma empresa da Argentina. Rolo, hein? Mesmo. Aí, eles lá. Mas mudou o nome assim. Então não mudou, você Não. Nos dois, só que o dono é o mesmo, mas. Como é que fala? Deve ser tipo laranja. mais ele tinha aí. Antes. Os funcionários. Vai. Nossa, ele tomou minutos. Não. Não. Rolo, hein? Você tem noção? Gerente rolo, isso aí. Vocês não querem que então o cara lá não vem. Gerente de rolo, isso aí, hein? Nossa. Ele falou que desse nome 2 dias, tem um exemplo. Nossa. A empresa desse nome 2 dias, A sua também. Não, esse negócio do hospital é cheio de bolo. Não é só hospitalar, se fosse, tava bom. Se fosse, tava bom. Aqui, professor. Beleza, mesmo que eu e ele aqui nós estávamos nessa atividade. Se tivesse, que era muito bom. Não, terceirizada da Enel, eu não posso nem começar a falar. Aí, gente, a gente já pegou poda. Cada poda que você sai. Eu falei, quando eu vi, você não poda. Uai. Cada pedaço de Uai. Você fizer 10 podas no dia, R$6.000. Uai, que é isso? Se eu fizer 20 dias no mês, é 20 mil. Ficou barato fazer poda. Não era uma poda grande, não. Se cortasse uma folha. Anotava lá. Aí eu falei, esse dinheiro não está indo pro eletricista que está podando, está indo para outra pessoa. Eu sei que. Pois é, mas não é o ponto hoje. Não é o tema da aula. Bom, vamos lá. Então, olha só. Por isso que a gente tem que relatar. Olha só. Planejamento de estratégia de SSO, o que ele vai envolver? Fazer a análise dos perigos, fazer a análise dos riscos, verificar as oportunidades de melhorias, quais são os requisitos legais que a empresa tem naquele aspecto. Aí, você vai ter que ter a atualização desses requisitos, verificar se está tudo em dia, ter os objetivos e metas claros e coerentes, vai ter que controlar a informação, isso é muito importante nesse tipo de sistema. Todos os exemplos que vocês citaram, quantidade de acidentes, onde que eu vou olhar para saber se não teve nenhum acidente? Alguém vai ter que anotar, né? Em algum lugar. Então, vai ter que ter um controle da informação. Tem que colocar álcool gel nos banheiros e nos vagões. Quem vai colocar? Como que eu sei se colocou? Como que eu sei se tem? Alguém vai ter que passar olhando e anotando. Então, vai ter que ter controle da informação. Isso é muito importante nesse tipo de sistema, porque às vezes se propõe um indicador que não tem ninguém olhando. Ninguém nem sabe onde olha, como que anota, onde guarda, cada um põe no lugar. Então, sem controle da informação, não existe sistema de gestão. Precisa. E a competência dos trabalhadores, desculpa aí para o erro de português, tem que ser definida pela organização. Quem vai fazer o quê
nesse sistema de gestão tem que ser definido pela empresa. Bom, aí é só um exemplo desse princípio da 45.001 em RTS. Olha lá, cabe aos trabalhadores responsabilizar-se como a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança, segurança e saúde. Então, responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento, né? Exatamente o que a gente falou anteriormente, né? A empresa vai falar a competência e aí o trabalhador se responsabiliza junto com a empresa. E aí, muito importante nessa ISO, né, nesse sistema de saúde e segurança ocupacional, é pensar na comunicação. O que eu vou comunicar sobre esse sistema? Para quem eu vou comunicar? Quando eu vou comunicar? E aí tem que ser considerado na cultura da empresa. Sim, tem que ser considerado na cultura da empresa. Qual é o gênero? Qual é a língua? Qual é a cultura dessas pessoas? A alfabetização? Então, por exemplo, é um exemplo, tá? Não podia ser para qualquer área. Vocês falaram aí de limpeza. Quem vai lá fazer a limpeza, fazer a verificação do álcool em gel, do sabão, etc. Se você der um tablet na mão da pessoa, será que ela vai ou ele vai conseguir usar para fazer o registro? Depende da pessoa, da qualificação de você que contratou. Passar um treinamento para a pessoa. Aí tá. Posso passar um treinamento. Posso colocar no papel. Posso. Então, aí isso tem que ser pensado. Faz tudo parte do quê? Da ação. Aí você vem lá, põe no papel, põe no tablet, tudo em inglês, a pessoa preencher. Acontece muito. Acontece muito. Acontece muito. Então, tudo isso. E aí, comunicação interna e a externa. Como que eu falo para os outros que eu tenho um sistema de gestão? E por que isso é importante? Como que eu falo internamente? Isso é importante. Então, tudo isso está envolvido, né? Olha lá, mais um pouco da ISO 45001. Organização, né, de manter um processo para eliminação de perigos e redução de riscos. Então, utilizando a seguinte hierarquia de controles. Primeiro, elimina os perigos, substituir por processos, operações, materiais e equipamentos menos perigosos, utilizar controles de engenharia e organização do trabalho, utilizar controles administrativos e treinamento, utilizar a API. Perceba que essa ordem aqui não está aqui à toa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eliminar, mas às vezes eu não vou conseguir. Aí o que eu faço? Eu tento reduzir. Não consegui também. Ou já fiz um pouco, mas não eliminei. Vou utilizar controles. Preciso de mais. Treinamento. Preciso de mais. Aí eu vou para o EPI. Perceba que o EPI, né, que a gente conhece bastante, né, ele é a última medida. Por quê? Eu já tentei de tudo, mas eu não consigo eliminar e reduzir. Aí eu vou para o EPI. Tá? Por exemplo, eu tenho um gente de nas aulas passadas, cortador de cana mesmo. Vai estar com facão, cortando cana ali, está sujeito ao sol, é muito transmível. Não pode ficar o dia inteiro debaixo do sol. Qual seria a primeira medida? Tem como ir não perigo. Então, precisa de um maquinário. Isso. Precisa de algum maquinário para fazer o corte. Não, se não, no caso, o cortador de cana Aí não, pois é, mas aí medida, né? a empresa é a primeira medida. Ah, não tenho como. Tem uma roupa especial? Já é o EPI, né? Antes disso, algum controle de engenharia. E é uma coisa que pode ser feita para melhorar esse tempo de exposição ao sol? Então, aí já é EPI. Já estamos no último. No meio, Horário. Não deixa, não. Aí a gente não quer que o colega se não mudar. Trabalho, a proximidade, esse é lugar estrada mesmo, comida em campo, sem comida, água ruim. Não, agora Nós vamos ver depois das NRs, que realmente isso aí é a condição de trabalho que não existe, porque até
Você tem noção, gente? Assim, a quantidade de banheiros está prevista em norma. Você não põe a toa. Quantidade de camas, quando o trabalhador tem que morar, está previsto em norma. Tudo isso está previsto em norma. Tá? Quer falar? Pode falar. Você costuma trabalhar em obra aqui em Goiânia. Praticamente tem capacete, sem gostando. Fazer um orçamento para pintar um prédio lá em Tubiara, que foi esse o diretor da empresa lá. Ele foi me explicar que até as coisas do alojamento tem que passar tudo para eles. Sobre se tiver 10 pessoas tem mesa, colocar para todo mundo. Tem que ter. Tudo passou um monte de regra lá e eu, mas tudo isso ele quer. E a gente eles têm que saber que parece que tem uma lei que se o terceirizado não se responsabilizar, sei lá, tiver algum problema aí, sofrer algum problema do trabalho, não conseguir pagar, sobra para eles, Sim, da construtora. é isso mesmo. Ele falou. Gente, eu não vou lembrar, não. Uhum. Não tô no sei lá. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Então, olha só. Então, isso aí vai envolver várias áreas da empresa. Controle operacional, atendimento de emergência, monitoramento, auditoria. Envolve tudo numa empresa, né? Aí, ó, só para vocês terem noção, isso aí é da ISA CETEP, Isa, transmissão. transmissão, lá em São Paulo. Tem muitos ativos, muitas linhas de subestações, tá? Olha lá. No primeiro semestre, 2 acidentes com terceiros. Tá certo? Acidente com terceiro. Tá lá no boletim da ISA. Não tá no boletim da empresa terceirizada. Não é concessionária de lá, não. Ela é transmissora. Ela é transmissora. Concessionária, quando a gente fala, é de distribuição. Né? Aqui ela é transmissora. Tá? Os ativos dela, as linhas e licitações, são de tensões maiores que 230 kV. Não, é porque Mais para a subestação. Né? ela é uma transmissora. A transmissora trabalha com instalações acima de 230 kV. No caso, extra alto. Extra alto. No caso aí da ISA, a ISA tem subestações e linhas. Porque tem transmissoras que só tem linhas, tem transmissoras que só tem subestações, tem transmissoras que tem os dois, depende. Eu só estou fugindo um pouco do assunto, ela é nova, né? Então não tive nessa empresa, né? Ou ela assumiu alguma outra empresa que tinha, você não sabe. É porque a transmissão, ela já tem bastante tempo que ela foi verticalizada. Tem bastante tempo que tem várias transmissoras no país. Só não era. Tinha explodido. Assim, eu não vou saber dizer do histórico dela, não, tá? Mas as transmissoras já tem bastante tempo, que tem muitas transmissoras no país como um todo. Porque funciona assim, a transmissora, ela é criada como uma empresa, e aí ela concorre a um leilão. Aí, Não, é um leilão de ativos. O governo, por meio do Ministério de Minas e Energia, por meio da EPE, por meio da ANEEL, promove um leilão. Aí ele vai falar, eu preciso de alguém para construir, exemplo, tá? Uma linha de transmissão ligando cidade de São Paulo até, sei lá, Ribeirão Preto. 345 kV. Cabo tal, para raio tal, tá lá. Projeto da linha. Aí, esse leilão. Aí a gente chama de leilão de lance mínimo. A empresa que oferece por menos. Ou seja, ela vai fazer custando menos. Por que isso é bom? Quem paga isso no final das contas é quem? Então, o menor preço para a gente é bom, né? Então, aí a empresa que der o menor lance ganha, aí ela executa a obra. Aí ela tem aquele ativo. Pregão, né? Oi? Pregão? É que chama leilão, né? Chama leilão. Aí você ganha o ativo, né? E o ativo vai ser por 30 anos. Depois aí tem outro processo. Aí tem o processo para a produção. Eu não sei se muito bem. Está no boletim. Tem acidente. Porque se tem, é mais risco para mim. Se tem acidente,
O dinheiro que eles estão me pagando, você vai ter que pagar a verba. Então, por isso que eu tô falando, é um aspecto financeiro. Antes disso, tem um aspecto humanitário, que a gente tem que lembrar. Só se faz isso. Porque se começar a ter gente do Ministério Perfeito. Então, sistema de gestão para investidor deve ser o norte de um bom profissional. O que tem que conter? Requisito de segurança, rotina, serviço de saúde, práticas adequadas, alimentação e trabalho, programa de melhoria de gestão. Para todo mundo aí que trabalha numa empresa CLT, chega na área de segurança da sua empresa, pede para ver o que é o sistema de gestão de saúde e segurança. Pergunta se tem, se não tem, por que não tem. É interessante, tá? Aí vem as rotinas, né? Geralmente conta com a participação da CIPA. O que é CIPA? Vai ser bom, hein? Pode começar o PDCA aí, hein? Como é que é? O PA tá certo. Representante de segurança. Prevenção de acidentes, perfeito. Não é bom, é uma comissão, é um grupo. Isso. É por isso que muita gente quer. Assim, a gente vai falar disso, quando a gente falar especificamente de CIPA. Essas rotinas, geralmente a CIPA junto ou com o SESMIT. Quem que é o SESMIT mesmo? Falei mesmo. Falei mesmo. Falei. É o serviço especializado, segurança e medicina do trabalho. É o SESMIT, tá? E aí o objetivo dessas inspeções é você ter metas, você ter os critérios, ter o relatório, implementar essas melhorias. Então, tem vários tipos de inspeções que podem ser feitas nesse sentido, né? Pode ser uma inspeção geral, uma inspeção detalhada ou uma inspeção especial. Não, fazer uma inspeção especial, eu quero saber como é que está essa atividade. Não, uma inspeção detalhada naquela área, uma inspeção mensal, como que acontece em todas as áreas, por aí vai. Tá? Olha aí outro exemplo. Conhece essa empresa aí? Já ouvi falar dessa DPL. DDP. Empresa que É de transmissão, ela emissora, tem aqui em Goiás. ela tem Goiás. Ela comprou a célula de transmissão, tá? Então, olha só. Faz, olha só. Inspeções e auditorias de segurança, é uma norma deles. A contratada, quando fala contratada, é quem? A terceirizada. Deverá considerar no seu plano de segurança e saúde auditorias e inspeções formais, além de fiscalização e monitoring de condições de segurança, instalações, equipamentos, ferramentas, comportamento e disciplina dos empregados subcontratados. Tem que conter no mínimo, olha lá, inspeção e teste de equipamento, inspeção de recebimento, inspeção trimestral, inspeção de pré-uso, inspeção periódica, observação de comportamento e auditoria. Professor, do mesmo jeito que para participar do leilão, essas empresas grandes têm um monte de regra para seguir, as empresas que prestam serviço para essas empresas grandes têm um monte de regras a ser seguidas. Que quem define é quem contrata. Empregador. E aí, Só que aí o direito é um pouquinho diferente aqui, porque aqui já é um direito civil, porque é contrato, mas a ideia é... Pode falar. aí o funcionário que é contratado pela terceirizada tem que seguir um monte de norma da terceirizada também. Da ênfase, sim. Sim, Tem que ser as normas da terceirizada na sim. a lista de O problema é, vocês estão falando das as normas como se fosse uma coisa ruim. E eu entendo o que vocês estão falando, porque muitas vezes o que acontece, geralmente nas empresas? Essas normas, para você cumprir elas, tem uma série que tem que acontecer. Igual condições.
Exatamente. Não dá condições do trabalhador corretamente. Ajuda o trabalhador. Esse que é o grande tema. Então, você, enquanto trabalhador, o que você tem que fazer? Você tem que falar, olha, não cumprir essa norma aqui, do jeito que você está pedindo, eu preciso disso, disso, disso. E eu não tenho. Eu não tenho. O que você pode fazer para melhorar? E geralmente é por isso que a gente reclama. Porque tem um monte de norma para cumprir, mas você não tem condições de cumprir. É por isso, geralmente. Porque se você tivesse, você cumpriria. Sabe? Pode falar. Então, por exemplo, essas empresas de energia, olha delas, elas exigem segurança, mas fala assim, você tem que fazer 15 serviços por dia. Uhum. Pode falar. Você viu que ali nova, ele tinha para Fazer atividade, fazer a atividade. é quando que o Sim. empregado vai para isso? Não tem como. É a mesma história que eu falei do tempo. E tem serviço para fazer aquele procedimento todo em segurança. Não tem como. Bom, ó, aqui eu não vou falar muito. Eu não vou falar muito porque os colegas vão apresentar e eu também vou falar disso na parte das normas, tá? Mas aqui, só para falar um pouquinho dessa área que tem tudo a ver com esse sistema, que é a área de saúde e segurança do trabalho das empresas, vai estar sempre envolvendo duas áreas, o SESMIT e a CIPA. O SESMIT está definido na NR4 e a CIPA está definida na NR5. Quando a gente for falar delas, aí a gente vai falar mais dessas duas áreas. Mas aí só para não esquecer, isso aqui não pode esquecer. Quem compõe o SESMIT? O técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o auxiliar de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho, certo? E aí, tem aqui algumas atribuições do técnico e do engenheiro, que eu vou falar mais quando a gente falar da parte de SESMIT e de CIPA, beleza? Então, por hoje, é isso.